Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pelo ABC contra o Golpe e o canal YouTube Transição para mais esta live, a última live do ano que nós realizamos aqui, com um tema de fato importante para todos nós, importante para a classe trabalhadora e para o campo progressista, o campo popular. Nós temos aí o ano de 2022 encerrado, com tantos conflitos, com tantas lutas, como sabemos, todos nós participamos de alguma forma, e desejamos hoje refletir, em grande medida, naquilo que nos espera para o ano de 2023, este ano novo tão esperado, depois de tudo que nós passamos. Quais são os desafios para o campo popular, para a classe trabalhadora, neste ano de 2023. Para essa discussão, nós temos hoje aqui os camaradas do coletivo Conexão Marxista, a qual agradecemos desde já a presença e terem aceito o convite para este debate. Nós temos o Carlos César e temos também o Antônio Macário, mas vou passar para eles para saudações iniciais e uma boa noite a todos e todas que nos acompanham. Bom, muito boa noite. Eu sou Carlos César Almendra, ex-professor da Fundação Santo André, professor de Sociologia brasileira e Sociologia brasileira e Política brasileira, e tenho aí o canal Conexão Marxista, né, que eu montei faz 2 anos e meio, e sempre temos aí camaradas que participam com vídeos também, que obviamente são fundamentais para a gente entender a nossa realidade brasileira diante desse cenário internacional de hegemonia do capital. Bom, é isso. Obrigado, Carlos. Antônio? Boa noite aí. Legal ver, camarada Brato. Legal rever o pessoal aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Faz um ano que a gente praticamente fez a última discussão que a gente teve, eu e o César, assim, uma coisa organizada foi com vocês também, o ano passado. Foi legal rever depois, né, que a gente tinha perspectivado e, de uma certa forma, aconteceu o que a gente tinha delineado. Eu sou professor aí na Nativa, né, da Rede Estadual de Ensino, de Sociologia, e atuante no sindicato, lá na categoria e na sala de aula. Obrigado pelo convite. Ok, então nós que agradecemos, Macário, e também ao César, nós também desejamos informar a todos e todas que nos assistem que nós tivemos que mudar em cima da hora um pouco o formato desta apresentação, desse debate, tendo em vista que o Epitácio Macário teve problemas técnicos de onde ele está, depois o Antônio pode dizer, ele está bem longe de nós aqui, geograficamente falando, ele teve problemas técnicos, não pôde participar, mas nós vamos fazer esse debate da melhor maneira possível. Lamentamos a ausência do Epitácio, mas sabemos que o Carlos, que faria a mediação, é de um grande nível de debate também e manterá a qualidade, com certeza, dessa discussão que nós faremos hoje aqui. Então, nós temos, Antônio e Carlos César, nós temos um problema, nós sabemos aí, e estará nas considerações que vocês farão, evidentemente, sobre a realidade brasileira nestes tempos. Sabemos que o Conexão Marxista tem uma característica, ele tem um caráter chaziniano, não é isso? Vocês têm uma visão de mundo muito particular e muito interessante, diga-se de passagem, estejam à vontade para falar sobre isso, inclusive para falar também sobre o trabalho e o que desenvolve o Conexão Marxista, sinta-se à vontade para isso também. Mas nós temos aí esta realidade e podemos lembrar algumas coisas históricas, podemos lembrar do nosso velho Marx, quando ele falava e completava os pensamentos de Hegel a respeito da história, dos fatos importantes que Hegel colocava, que normalmente acontecia 2 vezes, e Marx acrescentava que a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Então, nós temos esse problema da tragédia e da farsa no Brasil, pelo menos desde a época da República, aí, que é um dado histórico, né, que nos acompanha. Eu queria ouvir um pouco vocês a respeito disso também.
E dentre outras coisas importantes que estão acontecendo, né? O cenário político que nós vivemos hoje, Lula assume a partir do dia 1º, há muita tensão em volta nisso, há muita resistência, há ocorrências que nós achávamos que jamais ocorreriam no Brasil, partindo da população civil. Tivemos históricos, tivemos militares na época da ditadura, mas com a população civil nós não pensávamos muito a respeito disso. E, enfim, está aí acontecendo. O que levou, inclusive, à formação de um manifesto que está rolando por aí, chamado Anistia Nunca Mais, que foi escrito aí pelo grande professor Safato, abordando, inclusive, a necessidade de que nós tomemos conta com a nossa história, que nós deixemos de ser indiferentes e passivos aos grandes crimes históricos que acometem o Brasil, e talvez nesse período aí do Bolsonaro na presidência da República tenha ocorrido. Então, gostaríamos também de discutir sobre isso. E é claro que nós podemos esperar, a partir de 2023, especialmente desses grupos de pressão, esses grupos de interesse que devem compor o governo, inclusive, visto que foi feita uma frente ampla para derrotar Bolsonaro nas urnas, e que deve continuar agora na questão da governabilidade. Então, eu gostaria de vou passar agora para você, Carlos, fique à vontade, então, para discorrer no tempo que foi acertado anteriormente. Bem, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, ou seja, no finalzinho de 2022, nós estivemos aqui presentes, eu e o Macário, para debater também uma temática que é praticamente a mesma, né? O tema ali em 2022, no final, era o que esperar era 2021, perdão, e o tema era o que esperar de 2022. Agora, nós estamos no final de 2022, ou seja, com a eleição já consumada, um governo de transição que já fez, inclusive, seu trabalho, já fez até seu relatório final, e, obviamente, a temática, quais os desafios para o campo popular, no fundo, praticamente a mesma ideia que tínhamos há um ano atrás, né? Ou seja, o que se projeta para o ano seguinte, e, claro, uma vez que temos aí a definição da eleição do presidente, o presidente atual que há 2 meses simplesmente saiu de cena, né? Ou seja, fica só escondidinho lá no Palácio da Alvorada, né? Porque, obviamente, está querendo sair de fininho no sentido de vamos esquecê-lo para ele não ser julgado, condenado, né? Não que, obviamente, eu acho que todo mundo que fez o que fez no governo dele será condenado, né? Pode, quando muito, pegar ele, propriamente dito, como boi de piranha, né? Porque esse é um traço da história e da força da nossa burguesia atuante, né? Onde o Burato acabou de mencionar aí a ideia de anistia nunca mais, né? Passamos por essa situação, aliás, estamos passando por essa situação de tanta força das camadas militares, uma vez que foi feita a anistia lá em 78, né? Ou seja, depois de uma ditadura civil-militar, né? Enquanto os nossos vizinhos que também passaram por ditaduras julgaram os seus militares e, obviamente, os condenaram. Aliás, semana retrasada foi preso na Argentina mais uma pessoa, uma mulher que era secretária desses caras da tortura, né? E aí, obviamente, acabou indo para a cadeia. Então, vejo que as coisas nos nossos vizinhos continuam sendo, digamos, o pessoal continua sendo executado no sentido de, como não teve anistia, esses militares têm que ser responsabilizados. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, teve aí essa anistia generalizada e até agora, obviamente, os militares têm todos os privilégios possíveis, mandaram um número de pessoas para o governo que a gente não sabe exatamente quantos são, uns falam 6, outros 7, outros 8 mil, ninguém sabe qual é o número exato, né? E vejam que não fez falta nenhuma nos quartéis. Não fez falta nenhuma. Você não viu uma notícia dizendo, olha, esse pessoal que foi para o governo federal está fazendo falta aqui no quartel.
Não, porque só mostra que um país como o nosso, que nunca teve guerra contra o exterior, né? Inclusive os quartéis são dentro das cidades, não são nas fronteiras, né? Ou seja, mostra que o inimigo é interno mesmo, né? Portanto, estão aí com essa força toda, né? Então, é só para apontar já de cara, né? Essa força que se pôs aí durante todo esse governo, aliás, uma força que só se agigantou durante o governo Bolsonaro, né? E vejam só, eu falava aí que o presidente estava quietinho no seu canto, né, querendo se fingir de morto para não ser pego, né? Em que pese esse silêncio também tem que ser acrescido aí, que o único momento que ele fala lá com seu gado, né, com seus fanáticos, né, com seus cegos fanáticos, né, é sempre dando aquelas mensagens subliminares, como quem diz, olha, façam aí a atividade de vocês, que tem esse caráter golpista, que eu estou aqui do lado de vocês. E videm o que aconteceu tanto no dia 15 de dezembro, aí, que botaram a extrema-direita aí botando fogo em Brasília, e ninguém foi preso até hoje, e essa tentativa de atentado, isso tem que ser falado, né? Porque, mais uma vez, os militares nunca admitem isso, né? O chamado terrorismo de direita. Aliás, desde lá no passado você teve, né, o Rio Centro, o terrorismo de direita, e não se chama dessa maneira, e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro que também botou bomba no quartel, depois foi, inclusive, expulso. E veja, é uma queda para cima, né? Porque no exército, assim, o cara é expulso e, ao ser expulso, ele recebe uma promoção, né? Ou seja, ele é aposentado com um salário maior do que já tinha, né? Assim como agora, né? O diretor da Polícia Federal acabou de ser exonerado, né? Aquele que tentou proibir, dificultar as eleições lá no segundo turno, acabou de ser exonerado com salário integral, 47 anos, né? Ou seja, passamos por uma reforma trabalhista, onde as pessoas vão aposentar lá beirando os 65, e enquanto isso o cara aposenta agora dessa maneira. Então, isso é a própria história nossa recente para mostrar que, obviamente, os privilégios que sempre se manteve por parte dessas camadas militares, né? Agora, é bom lembrar também que toda essa movimentação que você vê aí desse pessoal da extrema-direita ainda presente aí nas ruas, né? Veja, é um mundo invertido, né? Ou seja, a direita calada e a extrema-direita nas ruas, né? Veja como mostra a dramaticidade desse mundo contemporâneo o qual vivemos aqui no Brasil, em especial o Brasil, né? Bom, é bom lembrar que esse pessoal tem uma guarida de um poder econômico muito, mas muito forte. Ou seja, vide esse cara aí que comprou esse arsenal, o cara é um gerente de um posto de gasolina. Aliás, veja, é um dos setores estratégicos e muito ricos que nós temos aí, porque você teve toda uma política feita exatamente para que os acionistas da Petrobras ganhassem muito dinheiro, ganhassem horrores, né? Enquanto isso, o preço do combustível lá em cima. Então, esse é um setor estratégico. O setor de mineração todinho também tinha total interesse que as coisas continuassem do jeito que está, afinal de contas, do jeito que é extraído ouro, pedras preciosas, ocupação de territórios indígenas para exploração de madeira, né? Garimpo. Então, é um setor também estratégico, bem como o agronegócio, né? Porque, vejam só, gente, é sempre importante salientar que, quando o Bolsonaro entra no governo, você tinha ali, no final de 98, né? Ele entra no começo de 99, né? 1º de janeiro de 99, o câmbio ali era 3,89, né? E vejam, chegou ano passado a 5,75 e hoje, eu olhei até hoje, né? Está 5,57, né? O câmbio paralelo. E, obviamente, esse setor não quer de jeito nenhum que isso se modifique, porque esse câmbio desvalorizado, quando os caras, obviamente, fazem suas negociações, né, de soja, principalmente soja, né? Soja, milho, enfim, as commodities, e, obviamente,
todas as negociações internacionais são feitas em dólar, quando se converte, esse pessoal ganha horrores. Você pode ter certeza que lá no primeiro dia do governo Bolsonaro, nem os próprios fazendeiros imaginavam que ia ter um preço, um câmbio tão favorável a eles. Aliás, todo o discurso da direita, inclusive com seus economistas, era o quê? Não, agora que o Bolsonaro vai entrar, o câmbio vai melhorar, vai ficar mais valorizado, o Brasil vai continuar aí como bola da vez e está tudo certo. Não, é exatamente o contrário. Ou seja, o país se desindustrializa cada vez mais, ou seja, o país que teve, na década de 80, 40% do PIB formado pela indústria, hoje é apenas 11%. Não é à toa que o Lula, inclusive eleito, ofereceu o Ministério do Desenvolvimento Social e da Indústria para o presidente da Fiesp, lá para o filho do Zé Alencar. Ele não aceitou, disse que tinha outros compromissos. Ofereceu para o presidente do Grupo Ultra, que também não aceitou. Tanto é que agora o próprio vice-presidente vai ter que acumular esse cargo. Isso é um sinal claro de que duas coisas. Primeiro, esse empresariado não aceita porque, na visão deles, eles querem privatizar tudo. Parece loucura, né? Já privatizaram quase tudo. Mas, na visão deles, teriam que privatizar o restante, ou seja, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo que sobrou, né? Então, os caras não aceitam por quê? Porque, inclusive, o Lula disse que parou aqui as privatizações, né? Então, não tem sentido manter essa lógica, né? Então, para esse setor, obviamente, o que está sendo feito agora, né? Toda essa movimentação que a gente vê desses grupos de extrema-direita, né? Tem como fundo, que não aparece nitidamente, né? Porque quando pegue o exemplo de novo desse cara aí, como é que um mero gerente fica mais de um mês fora do trabalho, praticamente 2 meses fora do trabalho, veio lá do Pará, né? Com que dinheiro ele comprou todo esse arsenal? Inclusive, parte desse arsenal não se compra por CACs, são peças, são instrumentos de guerra, né? De luta, que vem do Exército. Ou seja, então é sinal que tem gente do Exército envolvido nisso aí. Ou seja, na verdade, você tem aí toda essa ditadura que nós vivemos, né? Então, até para o Burato falou aí, a nossa matriz chaziniana, né? Nós continuamos vivendo, portanto, uma autocracia que no passado era uma autocracia militarizada e agora ela é meramente uma autocracia institucionalizada, ou seja, mas continua sendo autocracia, ou seja, nós não vivemos numa democracia, porque democracia, o Chazin falava que democracia tem que se conquistar pela base, ou seja, tem que ter emprego, salário, condições de trabalho realmente dignas, isso que seria a verdadeira democracia. Ora, se você pega aí o piso do DIEESE, que está quase chegando, já passou de R$ 6.500, né? E o salário mínimo agora vai ser 1.320, então continua se pagando o salário mínimo abaixo da remuneração da força de trabalho. Que democracia é esta? E outra, como é que eu posso falar que estou vivendo da democracia? Porque essa é a fala que você vê um Lira falar, você vê todos aqueles deputados da Câmara falarem. Ou seja, como é que, na linguagem nossa, que se diz, que nos colocamos como esquerda, podemos ter o mesmo vocabulário de gente da direita? Alguma coisa está errada aí. Está errada por quê? Porque o que eles entendem por democracia, nós não vemos, nós não estamos vendo dessa maneira. Aliás, é bom salientar também que esse empresariado, desde o ano passado e ao longo de toda uma boa parte, né, do primeiro semestre desse ano, achava que, se o Lula ganhasse, ele ia ser vingativo, né? Afinal de contas, passou pela cadeia, passou pela cadeia e conseguiu obter uma vitória contra tudo e contra todos, né? Foi uma vitória, inclusive, pessoal dele, não foi só
uma vitória do partido, foi uma vitória pessoal dele, né? Então, vejam só, não está sendo nada vingativo, ao contrário, você teve essa frente ampla aí, formada para a eleição, e depois que o governo transitório simplesmente conseguiu-se aprovar algo que você nunca viu em nenhum outro país. Ou seja, final de um governo, o próximo governo conseguir aprovar uma PEC que não só resolve o buraco que o outro deixou, bem como minimamente dá, vamos dizer aí, os quaraminguás para as camadas mais populares que não teriam caso o Bolsonaro fosse reeleito. Tá? Ou seja, é bom lembrar que desses 148 bilhões aí que foram conseguidos com a PEC da transição, né, 70 vão direto para o Bolsa Família, que no início da negociação era para ser simplesmente se eternizar, ou seja, nunca mais poder ter gente passando fome. Mas veja, caiu de eternizado para 4 anos, quando foi votado no Senado caiu para 2, e agora quando passou pelo Congresso caiu para 1. Bom, até agora eu não falei dos movimentos populares, né? Então, vejam só, cadê os movimentos populares para pressionar para que isso se eternizasse? Porque nós estamos falando, em primeiro lugar, comida para os pobres, dinheiro para os pobres. Aliás, 70 bilhões eram direto para o Bolsa Família, mas tinha dinheiro para as universidades, para a saúde, para a educação. Então, cadê a movimentação social? Não temos. Aliás, todo mundo ficou aí, período de Copa, preocupado com a Copa, né? Rolando o governo de transição, mas todo mundo ali conectado só com a Copa, né? Eu tenho até grupos aí que não se falava mais em política, só ficava discutindo resultado de jogo, né? Isso não é qualquer coisa, né? Então, vejam, por isso que quando alguns dizem, né, que o Lula deveria ter enfrentado de cara o Lira, né? Ou seja, não ter feito nenhuma negociação e já baixado direto e ir para a medida provisória. Ora, se você faz isso, simplesmente essa medida provisória dura 120 dias, você já abre conflito direto com o Congresso, sendo que você já é minoria, aliás, mais minoria do que já foi no passado, né? Então, conseguiu-se minimamente uma conquista que não é pouca coisa. Poderia ser muito mais. Seria muito mais se você tivesse realmente o campo popular com força social. Nós não temos um campo popular com força social. Isso tem que ser dito, né? E vejam, aí a gente tem que pensar o quê? A própria trajetória do PT nunca foi para mexer na produção, e sim pela lógica distributivista. Ele foi assim desde a sua origem até o momento em que ganhou suas primeiras prefeituras, que foram aqui em Diadema e Fortaleza, e daí em diante, até chegar no governo federal. O PT sempre optou pela via parlamentar. Sempre foi assim, né? Então não adianta querer cobrar do PT aquilo que ele nunca foi. Porque, claro, você pode ter aí grupos que faziam parte, né, que estiveram dentro do PT, ou saíram ou foram expulsos, mas nunca foram hegemônicos, nunca foram. O grupo hegemônico, que é o grupo articulação, sempre teve essa via parlamentar, assim como na CUT, digamos, o braço sindical, também sempre foi com esse traço da articulação, né? Então, obviamente, o PT ele teve essa linha. Obviamente, tudo isso desmobiliza? Claro que desmobiliza. Mas a culpa não é só do PT, a culpa é de todos nós. Todos nós, por quê? Porque se o PT era dessa maneira, e não adianta ficar chorando, porque ele é dessa maneira, quem agiu de outra maneira, né? Quem tentou pelo campo da teoria, né, os acertos teóricos, não teve penetração social. Quem tentou, digamos, pelo praticismo, também escorregou porque não tem firmeza teórica. Aliás, esse é um grande problema, né, que nós temos aí, né? É uma questão da praxis, ou seja, os grupos
teóricos não têm penetração popular e os grupos, digamos, mais populares ou não têm profundidade teórica, ou a teoria que se baseia são reformistas, são da direita, embora disfarçada, vídeos identitaristas, né? Que quando alguém quer defender, por exemplo, a mulher e o negro, que tem que ser defendido mesmo, mas não entende a questão classista, não entende que isso faz parte da luta de classes, pô, você está colocando a carroça na frente dos burros. Vale lembrar que o Marx, na época dele, no século XIX, qual que era a grande questão que você tinha naquela época? Os judeus, né? Tanto é que ele acabou escrevendo a tal da questão judaica. E ali ele mostra que, para resolver a questão do judeu, não é criar um mundo à parte para o judeu, um lugar específico judeu, e somente, ou seja, não é emancipação judaica, somente com emancipação humana. Não é, portanto, não é criando hoje lugar de fala, né, para grupo A ou B, né? Porque o que não se percebe aí também é o quê? Quando você cria um lugar de fala para alguns falarem, né? Então, se eu não sou negro, eu não posso falar? Ué, que história é essa? Ah, se eu não sou mulher, eu não posso falar? Pô, que história é essa? Né? Ou seja, esses grupos, inclusive, são um grande caminho para que a população em geral passe a ter raiva da esquerda. Aliás, é isso que, inclusive, se afasta. As pessoas passam a se afastar. Né? E, inclusive, isso é uma forma de ter uma penetração de uma ideologia da direita dentro do movimento social da chamada esquerda. Então, é um problema muito, mas muito sério. Né? Então, você tem tudo isso, além do que, à medida que você teve as modificações do mundo do trabalho, que inclusive o Bolsonaro complicou, piorou ainda mais, uma vez que, se no Temer já tinha sido feita a reforma trabalhista, o Bolsonaro fez a reforma da Previdência, ou seja, agora as pessoas vão aposentar cada vez mais tarde. Quer dizer que certas vagas de trabalho vão ser ocupadas mais tardiamente, ou seja, a pessoa começa a trabalhar, sei lá, digamos, num serviço público e não aposenta nunca, não abre o campo para outra pessoa nova chegar, já é um problema. Várias empresas foram privatizadas, né? A Eletrobras foi privatizada, a BR Distribuidora foi privatizada, as tubulações da Petrobras foram privatizadas. Tudo isso piora a situação, né? E lembre-se, né? Se você pegar dos anos 80 para cá, você tinha lá um movimento, digamos, sindical maior, mais forte. Você tinha muitas empresas estatais, inclusive nos transportes, o que é fundamental para as greves gerais. Você tinha os trabalhadores concentrados em fábricas. Hoje não. Hoje você tem, com a reforma trabalhista, você tem mais terceirização, mais trabalhador autônomo. Então, tudo isso vai esfacelando os trabalhadores, né? Trabalhadores dispersos, e também você, com isso, vai ter militantes dispersos. Ou seja, militantes dispersos quer dizer o quê? Aquele que se engaja não como um dever, e sim só como um prazer. Ora, nem sempre uma atividade de militância é prazerosa. Aliás, certas reuniões, às vezes, você tem que ir do outro lado da cidade, tem que fazer coisas perigosas, né? Ou seja, mas necessárias. Então, a militância tem que ser vista também como um dever, né? Ou vocês acham que, por exemplo, você olha lá no ano 1 da Revolução Russa, tem uma passagem lá onde mostra, não sei se é o Lenin ou o Trotsky, fazendo 2 reuniões em 2 andares ao mesmo tempo. Né? E nesse meio tempo, que a reunião durou, as 2 reuniões duraram o dia inteiro, né? Comendo carne de cavalo estragada. Você acha que isso é prazeroso? Não, é o senso de dever. Então, o campo popular também está cada vez mais esvaziado. Você tem uma subjetividade dos indivíduos hoje cada vez mais hedonista, individualista. Então, a coisa está ficando muito difícil. E para fechar aqui, para ir fechando e depois passar a palavra para o Macário, né? Ou seja, nós temos aí um grande desafio, portanto. Né? Ou seja, passamos por esses 4 anos do Bolsonaro que aprofundou
a desigualdade social, pôs à baila, de forma mais evidente, a extrema-direita, né? O capital tornou-se ainda mais especulativo e menos produtivo, né? Tanto é que o exemplo, claro, que nem ministério mais de indústria eles querem, porque todo mundo ganha dinheiro no capital especulativo, e inclusive o governo Bolsonaro privatizou o Banco Central. Ao privatizar o Banco Central, só daqui 2 anos o Lula vai poder escolher quem é o presidente. Enquanto isso, o cara pode muito bem ficar aí 2 anos mantendo a taxa de juros alta, que é isso que as pessoas, esses grandes especuladores estão ganhando, né? Dinheiro com isso. Então, essa é a situação que nós temos aí. Um cenário fácil? Não. Mas certamente seria muito pior com o Bolsonaro, né? Por isso que também foi uma irresponsabilidade aqueles que se intitulam de esquerda terem votado nulo primeiro e segundo turno. Não vou nem nomear. Talvez vocês estejam assistindo, saiba quem são, porque inclusive fizeram até lives aqui pelo YouTube, pelo Facebook, né? Defendendo voto nulo de primeiro e segundo turno, portanto, não entendendo a diferença substancial, mesmo sabendo todos os limites do PT, nós sabemos, mas era uma diferença substancial entre o que é o Lula e o que é o Bolsonaro. Bom, eu encerro por aqui por enquanto. Tá ótimo, então, Carlos César, obrigado aí pelas suas considerações e pelas palavras. Nós vamos passar agora para Antônio Macário, que também vai discorrer disso, as questões foram colocadas e já temos aí perguntas, tá? Mas vamos deixar para o final, depois do bloco com o Macário, a gente passa as perguntas para vocês e respondendo, são perguntas interessantes, a maioria delas vindo aí pelo companheiro Regis Mará. Então, Macário, é contigo agora, você tem aí o tempo, 20 minutos mais ou menos, para as considerações, e como base, tá? Se precisar de mais também, sem problema nenhum. Obrigado. Boa noite, pessoal aí, para todo mundo. O Burato, mais uma vez, obrigado aí pelo grupo do ABC contra o Golpe, pelo convite. A vitória nas urnas, cara, foi uma vitória do lulismo, entendeu? É uma vitória do Lula. Foi exatamente o Lula, a inspiração na figura do Lula, a história do Lula, a história recente de ontem do Lula, né? A existência dele, que foi a força motriz e catalisadora dos votos. Qualquer outro candidato ou partido teria sido facilmente derrotado pelo o Bolsonaro e tudo que ele fez. E o que essa eleição mostrou? Aliás, já falando de perspectivas, né, e fazendo balanço depois de um mês da eleição, o que mostrou que é necessário nós na esquerda e os de esquerda atuando junto ter claro? É que uma maioria da sociedade brasileira, não me lembro aqui quanto foi, mas foi mais de 60 milhões de votos, as urnas mostraram, ainda não foi contaminada pelo avanço, aliás, pelo anarcocapitalista e a forma estatal e política do terror que tem no Bolsonaro o seu maior representante. Isso é fundamental ter em mente, que é uma manifestação clara. E é bom lembrar que, ao contrário do que muita gente diz, dessa vez Bolsonaro perdeu no campo dele, por conta da mobilização também da Polícia Federal, aquela mobilização completa pelo Estado do Nordeste para atrapalhar as eleições, levada a cabo aí pelo presidente, né, e o moço lá que dirigia a Polícia Rodoviária Federal. O Bolsonaro, na região, aliás, o Lula só subiu 0,4 com relação ao primeiro turno.
foi na região sul e sudeste, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde maior transferência de votos. Portanto, ele perdeu no campo dele. Isso é importante chamar a atenção. Ele perdeu no campo dele. E isso significa que uma massa, a maioria da população, e mais uma vez aqui as urnas demonstraram, foi sensível, né, e incorporou a ideia de defesa da democracia. Por que da democracia? Isso está claro, tendo em conta que, dessa vez, ao contrário das outras vezes que o Lula concorreu, e as duas quando ele tinha ganho, ele tinha lá um esboço de programa minimamente elaborado e que aquilo serviu de referencial para a campanha dele. Dessa vez, eles também tinham, e têm, mas o que pegou é que o Lula dizia o seguinte: nós só vamos retomar aquilo que nós já demonstramos que somos capazes de fazer e que é possível fazer. Quer dizer, foi muito mais fácil catalisar isso, porque não dá para não fazer comparação até 2014 dos governos do Lula, mesmo durante a crise do governo da Dilma, né, quando recebe o governo já numa situação nacional e internacional bastante diferente, não dá para você comparar. E, do ponto de vista das liberdades, né, do ponto de vista político, das liberdades civis, dos movimentos sociais, não se compara. Então, a maioria da população se inclinou, repetindo, foi sensível a esse chamado do Lula em defesa da democracia. O César já mostrou aí como é que nós vemos essa questão, né? Para nós, a democracia, tal como se pôs no Brasil, está muito distante de ser uma democracia nos moldes liberais. O que nós temos desde os últimos 130 e poucos anos de regime republicano é uma autocracia que é um pêndulo. Ela se adapta às situações, ela é aplicada de forma diferente, mas sistematicamente aplicada, de acordo com o embate entre as lutas de classes. Isso foi assim no governo Vargas, no primeiro governo dele, que foi o governo provisório de 4 anos, veio a Constituição, que postergou por mais 4 anos, 138. A hora da eleição, 37 veio o golpe. E o cara que entrou para ficar 4 anos, ficou 12, né? 8, nossa, ficou 15 anos praticamente. De que forma? Por via da autocracia, de pau, de muito pontapé em toda a esquerda, que, aliás, vinha do movimento de ascensão no meio das classes médias, né, da burguesia, dentro do exército, nacionalismo, de alguma forma. Quando não dá mais, 45 é tirado pelas mesmas forças. De 46 a 64 é o momento mais liberal-democrático e a população não ficou presa à questão da busca de cidadania, fazer valer a Constituição. Pelo contrário, existia ali um projeto nacional claramente que dividia a sociedade, todas as camadas, inclusive as hostes militares. Então, de um projeto para um país, dentro do capitalismo, os mais progressistas, e aqueles que a classe dominante brasileira, sempre temerosa, nunca quis se aliar aos de baixo com medo dela, e que aceita seu papel de subordinado. O Ciro Gomes, no livro dele, ele faz o que é o melhor diagnóstico da crise que temos atualmente, da sua origem, né? Chazin dizia em 88, a crise do capital, tal como se apresenta tanto no Oriente como no Ocidente, nos países da periferia, é a imagem da crise do capital financeiro. Isso o Ciro Gomes vai dizer claramente no livro dele.
ele tem razão. Mesmo depois da mudança, com o milagre econômico, o desmantelamento da indústria nacional, quando chega no mês de 88, com a Constituição de 88 e a eleição de 89, Ciro Gomes vai dizer isso, nós estávamos prontos, num patamar industrial técnico-científico instalado para virar uma China. Nós estávamos à frente da China. Só que ali, naquele momento, entendeu? A autocracia burguesa, transição do regime militar, tinha feito tudo o que fez, a economia chegou a crescer 13% nos melhores anos, mas termina com o quê? Com fome, desemprego, inflação, especulação financeira, o capital financeiro já tinha tomado conta do esquema. As empresas, toda a grana que não acumulava mais vendendo e comprando produtos, as transnacionais passaram a investir em especulação, a alta inflação, e é ali que ganhava. As empresas nacionais foi a mesma coisa. Então, quando você pega a história da economia de toda a década de 80, durante um período, César, que trabalhou nessa área, sabe melhor que eu, foi chamada a década de 80 como a década perdida. Quando você vai verificar, é que ninguém disse para quem que ela foi perdida. Ela foi perdida para os trabalhadores. Porque na medida que o neoliberalismo vem tomando conta, que vai quebrando, fechando a pequena indústria, o pequeno negócio saindo para o saco, vai desempregando, a massa que vai sofrendo e o salário vai sendo achatado. Mas as grandes empresas vão repor esse lucro como? Com a especulação financeira. E é isso que ganha destaque que está aí até hoje. O que se vive hoje em todas as dimensões é resultado desse processo. O Ciro Gomes tem razão no diagnóstico dele. Agora, ocorre que tendo o diagnóstico, a resposta dele é como se ele não tivesse entendido absolutamente nada. Porque ele vai propor a retomada de um processo de reindustrialização. Ele vai propor isso, estou me referindo ao programa dele, mas, na realidade, nós estamos vendo por que ele ficou falando sozinho. Primeiro, porque ele fala de uma soberania nacional, coisa que a burguesia brasileira nunca teve simpatia, jamais. Entendeu? Segundo, é de um Estado forte, indutor. Mesmo que ele pegue esse Estado que ele defende e coloque dentro de todos os preceitos neoliberais que estão aí, inclusive da ideia de empreendedorismo e por aí vai, mesmo assim, ele ficou falando sozinho. E agora está claro por quê. Porque quando o Lula vai à Fiesp ou fala com os donos do dinheiro em reindustrialização, eles se arrepiam. Veja, não tem mais. Então, a realidade brasileira hoje, você não tem nas hostes militares, na classe média, na classe empresarial, você não tem mais, ideologicamente, ninguém que esteja pensando em um país crescendo por via da industrialização. Para ser preciso, reindustrialização. Para ser preciso, eu nem imagino, cara, como é que o Brasil se enquadraria hoje, pensando no projeto do Lula, que de alguma forma o Ciro Gomes repete, inclusive quando fala do latifúndio, o programa é o mesmo, do Lula. O antipetismo dele chega a ser visceral, é absurdo, mas eu não consigo imaginar que tipo de indústria de tecnologia, setor de tecnologias, o Brasil poderia se desenvolver hoje, internamente, a partir de dentro, né, como ele propõe, para concorrer no mercado mundial. Com essa burguesia que está aí, com essa mentalidade do anarcocapitalismo, e que o Estado, e é bom eu me deter um pouquinho nessa questão do anarcocapitalismo. Eu fui lá no dicionário, e ele existe. Agora, veja, a anarquia, né? Antigamente, para nós, o anarquismo, né? Nossa, aquela coisa sem ordem e tal. O anarcocapitalista, na realidade, cai bem pelo seguinte, porque é um Estado que junta todos os impostos, ganha, recebe, extrai da sociedade todos os impostos e põe à disposição de empresas privadas que vão gerir aquilo que deveria fazer
por via do funcionário público, que ele tem que eliminar o funcionário público. E ele vai colocar tudo na mão dessas empresas. Então, o Estado cresce como ele passa a ser simplesmente, e isso eu dizia 1 ano atrás e vou repetir, está claro agora, a gendarmeria. Então, é um Estado sem nenhum compromisso, já não tem, como o César disse aí, os direitos trabalhistas, a Constituição nem de longe é o que foi em 89. Aliás, ela passou por 109, 112 emendas, projeto de emenda constitucional, todas elas voltadas para o capital e para a criação das condições desse anarcocapitalismo que foi implementado, apresentado por Aécio Neves, em 2014, não deu certo, Tangero e a Dilma colocaram em prática, a partir do Temer, e exigiu um Estado, é uma forma de capitalismo que exige um Estado como esse que está aí, de terror, de medo, está entendendo? Sobre todos os poderes. O que nós defendemos, a Constituição, então, voltando aqui, essa vitória foi de quem acredita numa Constituição que, na realidade, se for tirar tudo que ela ainda permite aos trabalhadores e comparar em 89, estamos muito abaixo. A maioria dos trabalhadores hoje, a esmagadora maioria, não tem mais como se aposentar. O Ciro Gomes, mais uma vez, ele diz assim, nós temos a questão do trabalho e dos trabalhadores. Ele diz, é uma bomba que você está armando para daqui 10, 12, 15 anos, você pode imaginar essa nova geração envelhecida que não teve o privilégio, né, da servidão, como escreve o Ricardo Antunes, de ter carteira assinada e chegar da minha idade e estar aposentando. E aí, é essa situação que a gente tem que está posta, o César já delineou aí, e eu quero dizer que a ideia do Lula de baixo para cima é uma maravilha, porque escancara o que é a nossa classe dominante. Agora ela não aceita, veja, que ela nunca aceitou o trabalhador comer, a fome é uma constante na história do Brasil. Pode ler, se você pegar a questão da fome. Aliás, tem um livro daquele sujeito que elegeu-se agora para São Paulo, Marco Antônio Vilas, Uma História das Secas, que vai desde o século XVI até a seca de 82, que eu vivi no Nordeste, vi o exército de guerra dando tiro no meio de trabalhador lá faminto. Vivi isso lá com a minha família. Vi isso, fui daqui e vi isso. Então, veja, é a fome, você está negociando. De repente, o nosso candidato do ABC Paulista, que a vida inteira bradou pelo assistencialismo em defesa da Constituição, 88, lembra que ele dizia assim, eu quero ser o homem dado o livrinho da Constituição de 88. Por quê? Porque aquela Constituição tivesse sido cumprida, a gente teria arranhado, teria se aproximado de uma democracia. Nada do que está lá foi colocado em prática, levado aquilo que tem a ver com os trabalhadores. Nunca foi levado. Por outro lado, o Estado foi sempre, foi massacre de sem terra, foi... bom, a história a gente conhece. Então, foi a autocracia pela forma mais liberal. Você pode escolher do vereador até o presidente da República. Tem liberdade sindical, tem liberdade... Por que não aconteceu da gente estar muito mais forte hoje? Porque esse projeto econômico neoliberal e dentro dele o anarcocapitalismo, que isso para mim foi uma diferença fundamental, destruiu, do ponto de vista ideológico e político, destruiu essas organizações. O plano aqui embaixo, para ir resumindo, é o seguinte... No plano da educação, onde eu atuo diretamente, nós temos um processo hoje que é assim, a escola virou igreja e a igreja virou a escola. Porque os nossos alunos são doutrinados dentro de instituições religiosas poderosíssimas, que têm a mídia na mão, para defender políticas, esse Estado que está aí, esse Estado que está aí com o Bolsonaro, o Estado necessário ao anarcocapitalismo, e dentro da escola, você está lá para não tocar nesses assuntos,
Pelo contrário, isso não agrada. Você está lá para vender a ideia do empreendedorismo, da meritocracia, entendeu? Do se vire você mesmo. Isso é escola pública. Não é diferente da escola particular. Então, veja, há uma inversão completa. E quando eu vejo a votação na esquerda, o que eu verifico? Eu não verifico nenhum documento, eu não li um único documento. Talvez existam, deve existir, que eu talvez esteja mal informado. Não li um único documento que colocasse os pontos gerais, como é que você vai, já tendo conhecido os 16 anos do PT, os 14 anos do PT, né? 2013 a 2014, como é que agora, mesmo tendo que tentar retomar, que já foi feito, que é uma vitória imensa, por um ano só. Ou seja, daqui a um ano o Lula está com a faca no pescoço. Depois, você imagine a situação. Isso é só para dar comida para os trabalhadores. Não é mais que isso. Mas eles sabem que dar comida para uma massa dessa significa você, em cidade do interior e nas periferias, você fazer com um monte de coisinhas pequenas renasçam, e isso é importante para de baixo para cima, como eu estou falando. Mas o que ocorre? Você não vê, eu não vi nenhum documento que abarcasse seriamente a situação que nós já estamos vivendo hoje, que o César acabou de dizer, de desindustrialização, do fim dos direitos dos trabalhadores, a escravidão no campo, a semi-escravidão na cidade, agora controlada pelo que há de mais moderno. A opressão agora é mediada pela alta tecnologia. Esse iFood, ele tem um esquema, cara, de fake news contra aquele moço lá, o Galo, que é representante, você tem uma ideia, ele faz esse jogo. Então, a política chegou à periferia por todos os meios. Então, não adianta você dizer assim que é o descolamento, há um descolamento. Todo mundo diz assim, pô, o Mano Brown foi quem disse, vocês esqueceram a base. E parte do pressuposto que a base está desorganizada, despolitizada. Não é verdade. Essas eleições agora, esses 4 anos do Bolsonaro, mostraram bem claro o enraizamento da extrema-direita por vias, de todas as vias das organizações sociais, dos institutos, das fundações, entendeu? Das igrejas, das escolas, estão sendo ocupadas por esse pessoal. Então, isso é muito importante. Quando você pega a esquerda, olhando lá pelo que votaram, eu vejo que eles têm pautas. Então, eu sou gay, eu sou LGBT. Bom, todas as siglas que estão aí, que são fundamentais, não está se negando. São coisas para onde? São prementes. Agora, tem que existir uma luta que, uma vez sendo implementada, resolva ou aponte para o atendimento de todas essas questões. Não dá para você achar que, dentro da situação que nos encontramos, é possível que se atenda uma pauta aqui, outra pauta ali, outra pauta acolá, quando, na realidade, esses movimentos não chegam nas escolas, está entendendo? Não chegam. Essa que é a questão central. Estou aqui muito otimista, porque a questão é que 60 milhões de votos, nós temos 4 anos de papel na esquerda e da esquerda. Temos 4 anos para aumentar esses 60%, aproveitar que alguma coisa para os trabalhadores vai chegar, para os mais famintos, claro, os que estão abandonados, vai chegar, e a gente chegar, todo mundo se engajar para fazer com que garanta, pelo menos, isso que está aí, que é essa Constituição com mais de uma centena de emendas só para atender o capitalismo, que deu no que deu, e um Estado, que é esse que está aí com o Bolsonaro, da forma como ele se impõe e quer se impor, que, na realidade, desse ponto de vista, nós estamos muito parecidos com um país como a Itália, como um país como a Hungria,
como a Polônia, ou você acha que é diferente lá? Não é qualquer coisa. Essa massa que está aí e o poderio bélico, entendeu? Que mostram, estão dispostos a fazer e fazem, não é brincadeira não, cara. A nossa esquerda, então, todos os nossos camaradas que estão aí, vamos fazer o seguinte, vamos partir da premissa Mao Tse Tung de que existem hierarquias nos embates. Existem embates que são decisivos. Quando você quer combater uma organização, isso vale até para os exércitos. Se você puder pegar a liderança antes de passar por cima dos soldados, melhor. Então, nós temos que ter uma unidade para fazer, pelo menos que daqui a 4 anos, essa massa esteja ainda em defesa dessa legalidade. Porque é muita gente, e as instituições todas mostraram que estão de acordo, inclusive, com os atos terroristas. É a mídia, são as igrejas, a Polícia Federal, entendeu? Os tribunais estão cheios de gente aí perigosa. Então, não é qualquer coisa que nós temos responsabilidade. É um momento excepcional. Daí, o que o Lula fez, não tenho nem dúvida, se não fosse assim, teria perdido. Todo mundo viu. Fez certinho. E outra coisa, você chega lá, uma coisa é o seguinte, você vai lá, faz um acordo, abraça o partido, depois que o partido ganha, bom, a gente não quer aquilo, porque aquilo outro. Pelo amor de Deus. Você tem que demarcar sua posição? Tem. De que forma? Dizendo o que você defende no governo. Isso aqui nós defendemos. Isso aqui nós não defendemos. Entendeu? Aliança, entendeu? Você fazer, não é o amontoado de um... o problema é que no Brasil tem sido desse jeito. Pelo contrário. Aliança você faz em torno dessas defesas. Mas chegar no governo, tal como chegamos, na situação que chegamos, com a força que esse pessoal está aí, com o apoio que tem nos aparatos do Estado, não é de se brincar. E essa é a nossa perspectiva, que esses 60 milhões de votos não se desmobilize. Eu acho que ir para Brasília todo mundo, cara, é uma pena que foi feito desse jeito. Porque a minha proposta era o seguinte, como o terrorismo está aí, e essa é a palavra, não dá mais para esconder, o correto seria que as ruas das grandes cidades enchessem de militantes para ir lá defender. Seria muito mais demonstrar força do que juntar meia dúzia e chegar lá, tem 300 mil em Brasília. E daí? Sabe? É mais ou menos isso, camaradas, que eu tinha as considerações aqui. Quando o César citou aí os sindicatos, os grupos, né, tanto dentro do PT como nos sindicatos, evidentemente, porque no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo, o Mesaros faz críticas duras ao welfare state, que diz assim, os sindicatos, em vez de ter ficado em defesa deles, lutando pelos trabalhadores, eles foram incorporados ao sistema empresarial, eles foram aparelhados. No caso brasileiro, isso foi um horror desde sempre. Entendeu? As disputas que você encontra dentro da CUT, do sindicato, é a disputa que você encontra dentro do partido. É a mesma. Isso eu conheço de perto. É preciso ter cuidado com isso, viu? Essas divisões aí, por questões importantes todas, mas é preciso ter cuidado. Porque 4 anos é muito pouco. E em 4 anos essa esquerda pode se fortalecer e aí não tem mais um Lula. Não tem mais. Essa é uma das questões que tem que pensar. Obrigado, camaradas. Obrigado, Macário. Nós temos, como eu disse, várias perguntas aqui, endereçadas especialmente pelo camarada Regis Mará, que nos acompanha aqui. Seja bem-vindo, Regis, e todos que estão conosco aqui, dizendo aos participantes que vários comentários, não é, elogios, inclusive, quanto à apresentação de vocês, muito brilhante de fato. Eu vou ler, então, essas mensagens. Nós temos aqui mais 20 minutos aí, num teto assim, que nós já estamos com 1 hora de apresentação.
mais 20 minutos para a resposta dessas questões e as considerações finais de vocês, da qual eu pediria para que vocês, em rápidas palavras, aí eu sei que não é fácil, porque mereceria longo tempo para debater e refletir sobre isso, mas o que pode ser feito, então, pelo campo popular, diante de todos esses problemas aí, não é? Visto que há uma desorganização, talvez um afastamento dessas potências de esquerda diante da população, da classe trabalhadora especialmente, abrindo espaço aí, então, para igrejas e outras instituições que ideologicamente tomaram grande parte dessa população. Então, eu vou ler agora para vocês, camaradas, e é o seguinte, são várias questões do Regis, aí vocês respondam aquelas que acharem pertinentes, enfim, ou se dividem na resposta. A primeira é: não há um profundo equívoco entre os bolsonaristas quando não percebem que o golpe militar não vem dos quartéis? Segunda, vocês diriam que Lula tentou civilizar a burguesia brasileira na mesma proporção que Bolsonaro tentou levar essa burguesia para a incivilidade do bonapartismo? A terceira, Lula não seria apenas um dique de contenção contra a enxurrada de barbárie social, produto da abertura das comportas da miséria promovida pelo bolsonarismo? Não estaria aí os limites do PT? Outra, vocês diriam que a falta de identidade do PT com os obreiros hoje está abalada? Eu não estou conseguindo entender aqui, pelo identitarismo que hegemonizou o partido? Aqui, então, a questão é o identitarismo como uma das razões desta falta de identidade do PT com os obreiros, talvez classe operária, que ele quis dizer aqui. Não houve a superestimação da extrema-direita bolsonarista na medida em que hoje ela está sendo achincalhada e é motivo de piada Brasil afora? E a última questão é: não estamos de novo superestimando a extrema-direita na medida em que eles perderam as eleições e hoje estão desmoralizados? Macário e César, eles estão desmoralizados? Quem responde primeiro? Você, o Carlos, ou o Macário? Bom, vamos lá, vai. A extrema-direita perdeu nesse momento, mas, tanto no Brasil como em outros países, ela pode ser reativada por parte da própria burguesia quando for conveniente, né? Lembre-se que muita gente fala, né? A gente chegou a esse ponto também por falta de educação, porque sempre dá um peso assim gigantesco à educação, como se a educação fosse salvar a lavoura, né? E esquece de entender que o sistema educacional faz parte do Estado, portanto, a própria educação, de forma mais ampla, reproduz o que é a sociedade, é um reflexo do que é a sociedade, né? Ela não a educação sozinha, ela não revoluciona a sociedade, né? Tanto é que você quer um país mais educado, de nível educacional tão grande como o da França, e por 2 vezes os candidatos da extrema-direita chegaram ao segundo turno. Tanto o pai, Le Pen, quanto a filha. Os dois chegaram ao segundo turno e perderam, né? Mas poderiam ter ganhado também, né? Portanto, a burguesia, ela obviamente, ela quer, digamos, ela se utiliza do liberalismo por um certo tempo, mas em momentos estratégicos ela pode se recorrer, sim, à extrema-direita. Lembre-se que o Bolsonaro conseguiu quase a metade dos votos, claro, com muito dinheiro, muita força dos grandes capitalistas, né? Mas quem o apoiava? O agronegócio, que cada dia tem mais força no Brasil, inclusive no próprio PIB, né? Madeireiro, garimpeiro, especulador de bolsa. Ou seja, se a gente fosse pensar meramente num raciocínio mecanicista, ora,
trabalhador vota em trabalhador. Aliás, isso foi um antigo slogan do próprio Lula, quando ele foi candidato a governador em 82, né? Que era assim, trabalhador vota em trabalhador, Lula para governador. E, na época, o Lula ficou em quarto lugar. Quem venceu foi o Quércia, Orestes Quércia, que é a eleição para governo estadual. Então, nesse momento, eles estão passando por situações ridículas, né? Aquele fato do cara lá abraçar o caminhão, né? Essa coisa dos quartéis, veja, se o caminhão foi extremamente ridículo, o negócio lá do celular para chamar ET, coisa absurda também, mas, de qualquer maneira, esse pessoal de frente para os quartéis aí que estão aí instalados tanto tempo, foi daí, inclusive, que teve toda a discussão para o cara aí articular, segundo ele, grupos, não é só ele, segundo ele, tem grupos, né, para fazer novas investidas terroristas. Aliás, ele abriu a boca, ele falou, quando ele foi lá preso pela polícia, achando que são todos aliados, ele contou todos os esquemas. Ele falou tudo, né? Porque, obviamente, vê como os seus aliados, ali enxergou ali os que o prenderam como seus aliados. Por isso que explicitou tudo, né? Portanto, ou a gente passa a fazer todo um trabalho, sim, pedagógico, lento, demorado, ou seja, o campo popular tem, digamos, como uma das suas principais tarefas, como diria o Lenin, o que o Lenin dizia para a juventude? O jovem tem que estudar, estudar, estudar. Mas esse estudar, estudar, estudar é exatamente para elevar a sua consciência e levar essa consciência também para outros, né? E nesse sentido classista e não identitarista, né? Ou seja, mais uma vez, nós temos sim que defender, por exemplo, cotas na universidade, defender auxílios para os mais pobres, tem que, obviamente, defender, obviamente, os direitos das mulheres, tudo isso, mas tudo isso tem que ser concatenado, aliado à questão classista, certo? Ou seja, se você não entender que essas explorações sobre essas camadas sociais se devem em função, inclusive, de uma sociedade classista que se alimenta disso, obviamente você vai estar sempre girando, fazendo trabalho de Sísifo, ou seja, você empurra a pedra para cima e depois ela rola morro abaixo de novo, né? E, de fato, o que nós vamos ver, e isso já vou apontar antes mesmo de começar esse governo Lula, vocês vão ver e muito esse movimento identitarista realmente falar cada vez mais alto, querer tomar cada vez mais espaço, só que, obviamente, tem que ser desmontado esse discurso desses caras. Tem que ser desmontado, porque está totalmente errado. Totalmente errado. Né? Ou seja, é uma ideologia que vem da direita, toda essa ideia vem, inclusive, dos Estados Unidos, que vai se espraiando para nós, né? Então, ou a gente combate isso, ou a gente vai, de novo, encontrar, inclusive na população, uma certa ojeriza cada vez mais com a esquerda. Porque, na medida que, repito, né? Quando você quer falar alguma coisa, e se você não é da cor adequada, ou não tem a genitália que eles querem que você tenha, né? Ou seja, não é do gênero que você tem que falar em determinadas situações, obviamente você que está sendo podado, né? Você acha que as pessoas vão gostar disso? Não vão. Não vão, né? Vão se pôr contra mesmo. Então, é muito complicado. Portanto, a gente tem que fazer todo um trabalho pedagógico de praxis, portanto, de teoria e de prática, ou seja, tudo aquilo que foi destruído em termos educacionais, em termos de conquistas, de estudos, tem que ser reposto, né? Aliás, pelo fato de vir aí um governo Lula e não uma continuidade do governo Bolsonaro, é uma oportunidade de você, inclusive, agora se dedicar mais a estudar, né? Uma vez que você vai ter mais investimentos na universidade, vão ser criados mais estudos federais,
obviamente, o governo aí está procurando buscar verbas para a educação. Então, sabemos de todos os limites disso, sabemos que a burguesia não quer dar nenhum caraminguá para ninguém, né? Quer tudo que seja colocado no campo especulativo para a rolagem dos títulos da dívida pública, porque é com isso que ela ganha direito, por isso que não temos realmente democracia, porque como é que você pode ter democracia onde o direito de comer é negociado? Isso não é democracia, né? Então, esses são os desafios aí para os trabalhadores. E só mais um detalhe, aí eu já passo a palavra para o Macário, é interessante que a eleição foi extremamente apertada, né? A direita foi ganhando cada vez mais força, só que é interessante que, externamente, o PT, o Lula, é muito bem visto, é muito bem recebido. Aliás, ele vai ser muito bem recebido em vários países com um cafezinho, com um chazinho, para se visitar, para fazer comércio, intercâmbio regional ou entre países, né? Isso é para fora, mas dentro você tem um país dividido, né? Um país muito dividido, com uma direita que teve aí uma capacidade muito grande aí de conseguir metade dos votos, claro, muitos deles, a gente sabe, comprados, né? Mas essa é a situação. E é interessante, né, que o próprio Macron ficou ali acompanhando o segundo turno, né, lá da França, e quando deu Lula, ele já ligou para o Lula. Porque aquilo, o externo não decide o interno. Então, vejam que por pouco a gente poderia ter tido a continuidade dessa desgraça. Vocês já pararam para imaginar? Já pararam para imaginar que desgraça seria a continuidade desse governo? Ou seja, veja, o Bolsonaro, quando ele entrou, ele dizia o seguinte, né? Que ele não quer ir para frente, ele quer voltar no tempo. Ele disse isso na primeira reunião que ele teve lá nos Estados Unidos, né? Que ele falava, né? Que a ideia é retroceder, tirar essas conquistas de 88, né? Da Constituição de 88. Foi na primeira reunião que ele foi lá para os Estados Unidos e falou isso. E ele foi dando contribuições para isso, né? Seria aprofundado, ainda bem que não teremos. Portanto, temos que trabalhar exatamente para que isso não se repita e se fortaleça o nosso lado da trincheira. Ok? Passa a palavra aí para o Macário. Antes do camarada Macário fazer suas considerações e as respostas, até para que tenhamos justiças, né? Enquanto o Carlos falava, apareceram aqui outras questões, eu gostaria de ler, até para que, se o Carlos quiser acrescentar um pouco a respeito disso, não é? Apareceram outras questões aqui, que são as seguintes. O Regis novamente colocou: se o PT não é de esquerda, como é o pressuposto dos camaradas que estão debatendo, não vamos ter a construção da paralisia do campo popular? Não teremos apenas uma aparência de civilidade? A outra é do Carlos Wellington, que traz uma experiência muito interessante. Ele diz: as eleições terem sido definidas fundamentalmente pelas camadas populares dos centros urbanos e interiores do país, das periferias, das grandes e pequenas cidades, não diz algo sobre direcionamento ou redirecionamento do nosso trabalho de base? Ele também tem uma outra questão aqui, essa que eu ia ler, que é o seguinte: segundo o professor Alisson Mascaro, que defende que uma política de governo federal e das forças progressistas deveria ser a de viabilizar uma biblioteca comunitária em cada bairro popular e em cada favela. O que vocês acham dessa ideia? Ele diz que aqui em São Bernardo, e eu testemunho isso, em São Bernardo já estamos indo para 6 bibliotecas de bairro. O Demetrio Marques passa: vocês acham que os países imperialistas deixariam o Brasil se desenvolver sem conspirar contra? Encerrando o INA, a Venâncio sugere uma tese. A tese é a seguinte: a questão negra, a Fundação Ford e a Guerra Fria. Tá bom? Então, Carlos, você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essas novas questões que chegaram?
para poder passar a passagem para o Macário? O problema é o tempo, né? Porque você falou que o tempo está limitado, né? E eu acho difícil abordar tudo isso. Se você quiser fazer uma consideração rápida aí, mais uns 5 minutinhos. Foram tantas questões aí, deixa eu até me perdi, porque são tantas questões diferentes uma das outras, né? Eu não fui anotando aqui, esse é o problema. Começa o Macário, se for necessário, volta para mim. Conforme ele vai respondendo, eu vou lembrando das perguntas. Perfeito, perfeito. Então, Macário, é contigo, então. Você tem aquelas anteriores e essas novas questões para respondê-las. Né? Fique à vontade. São muitas, cara. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui, pela maioria, e ver se, ao tocar em algumas, eu resvalo nas demais. Então, Lula tentou sim civilizar a burguesia brasileira, ele está tentando de novo. A gente está usando essa tese, eu estou usando essa tese, porque isso ficou claro. O processo que levou Lula à cadeia, a montagem, né, e o sistema judiciário brasileiro, ele precisa de força social, porque se não tiver força social, ele não consegue enfrentar esses que querem o Estado terrorista, como se imaginava, né, que continuaria se Bolsonaro continuasse lá. O que ocorre é que a burguesia brasileira ela não aceita, não é da natureza dela se civilizar. Isso aí, Caio Prado Júnior, quando em 1935 escreve o programa, uma crítica ao programa da Aliança Nacional Libertadora, ele já vai criticar o processo de desindustrialização da força do capital externo naquele momento, já, digamos assim, interferindo num país que vinha num processo de modernização industrial bastante considerável, em relação, comparado a outros países de terceiro mundo. Então, aqui, lá no finalzinho das perguntas, tem um camarada aí que falou sobre que não seria de interesse do imperialismo que o Brasil continuasse um país subdesenvolvido. Com toda certeza. O problema central é que assim o imperialismo quer e assim a burguesia brasileira se põe a serviço do imperialismo. É a mesma... Olha, se você vê o papel do Exército Brasileiro, a história do Exército Brasileiro, nesse particular, eu gosto muito do Werneck Sodré, a história militar brasileira, porque ele vai revelar como é que o Exército nasceu com com um viés de esquerda, né, progressista, porque vem das camadas de baixo, e como, ao longo da sua história, ele foi redirecionado para ser o que ele é hoje. As Forças Armadas parecem força de ocupação. Por qualquer coisa, não, a gente pode tomar, a gente pode não permitir isso, permitir aquilo. Fala a verdade. Que história é essa? De você viver com uma faca no pescoço. A sociedade brasileira vive assim. É o artigo tal, que quem determina o que é democracia e o que não é as forças militares. Por que agora está diferente de 64? E aí eu já vou resvalar naquelas questões lá, colocaram que nós estamos superestimando a extrema-direita. Pode ser, eu adoraria que fosse, cara, te juro, mas é melhor considerar, porque tem muito dinheiro, a mídia, se você vê a mídia, se você vê os banqueiros, ele não tem nenhum problema com o Estado, como o Bolsonaro propôs, e eles querem isso. Então, é bom. Pode ser quem esteja superestimando, pode ser. Desmoralizados estão? De forma alguma. O parlamento, a maioria deles. As prefeituras, a maioria deles. O poder, na realidade, os governadores. Você entendeu? Então, é bom ter cuidado. Pode ser que esteja exagerando, tomara que seja. Então, esse é um dos pontos, né? E aí, quando falo aqui que o PT não se identifica com
uma das perguntas, né, a falta de que a identidade do PT com os obreiros hoje está obnubilada. Não, na realidade, o PT tem, sim, uma identidade e um enraizamento nessas categorias, o lulismo. Por quê? Porque o Lula nunca foi de propor nenhuma ruptura mais radical, nunca, em nenhum momento dele. Então, isso vai ao encontro, entendeu, da necessidade dos trabalhadores imediatos que, até pela formação e o tipo de educação que tem, não tem, acha que é possível. O que ele quer, na realidade, é viver bem dentro do sistema capitalista. Eu vi a entrevista aí de um rapper famoso, muito famoso, ele dizia o seguinte: não tenho simpatia, não, pelo socialismo, porque eu gosto do meu dinheiro, eu gosto do carro novo, eu gosto, entendeu? E o que ocorre? O que ocorre é que, quando eu digo que a extrema-direita ela se reenraizou na sociedade civil, porque se você for verificar, uma entidade como a CUFA, Central Única de Favela, que tem um moço lá do Ceará, chamado Zezé Preto, que é representante internacional, esse pessoal trabalhou para o Tarcísio de São Paulo, trabalhou para Bolsonaro. As igrejas trabalham para o Bolsonaro, entendeu? O narco evangélico trabalhou para o Bolsonaro. Então, não dá para você não achar que isso vai ser resolvido da noite para o dia. Não tem como. E o PT não é de esquerda. Na realidade, é que na esquerda é quando você está na esquerda do gradiente de um modelo econômico estabelecido. Foi exatamente isso que foi feito em 89. Nunca, o Leonel Brizola foi o único em 89 a chamar atenção para o seguinte: a manter esse modelo econômico montado em 64, não haveria como você enfrentar o problema da fome, da inflação, do desemprego, da miséria salarial, da educação. Não tinha como fazer. Ou seja, Brizola pontuava muito bem aquela estrutura que foi herdada em 64 pelos militares, ela foi já começar a desmantelar dali para frente. E quando chegou em 89, e é essa a crítica do Chazin vai mostrar que ninguém tinha nenhum projeto. Aliás, nem sequer foi feito um trabalho de mostrar a massa de trabalhadores, e o sindicato estava em pleno movimento sem terra. Foi um momento rico, mas naquele momento ali você não viu o trabalho sério de explicar para os trabalhadores as raízes daquela crise. Não era essa a ideia. Nunca foi feito isso. Os sindicatos já estavam em atividade, mas todo mundo dentro daquele limite do sindicalismo. Não funcionou como os instrumentos de chegar à periferia, entendeu? Não tinha isso. Já era débil na época. Hoje não tem. E hoje quem chega? Chega exatamente esses aparelhos da burguesia, né, pessoal? Através do assistencialismo. Quer ver uma coisa que é um absurdo? É a gente falando, defendendo o Estado, gente na esquerda e de esquerda defendendo o Estado, quando o anarcapitalismo é contra o Estado. Eu vou repetir isso porque a questão central é a sociedade, tal como ela se encontra organizada, ela dá sempre alternativa, ela apresenta as alternativas, estão dentro da própria realidade, elas não são inventadas. Elas não são inventadas. Por exemplo, quando o cara defende que agora as escolas sejam organizadas pelas OS, que o posto de saúde seja isso, que a fundação tal, que o instituto tal, sabe? E que o Estado simplesmente se retira, pega o dinheiro que tira da gente, põe na mão daquela empresa, e aquela empresa boazinha, né, cara? Lógico, que está preocupado com a sociedade, vai lá para melhor administrar. Porque tendo funcionário público, tem roubo, tem privilégio, essa é a discussão. Cara, eu digo na cara dura, era necessário que o Partido dos Trabalhadores, quem está no poder, dizer o seguinte: claro que nós somos que o Estado saia disso e entregue, mas entregue para quem? Entregue para a comunidade. Por exemplo, uma escola tem que estar na mão de quem? De uma igreja e tal? Não. Tem que estar na mão da comunidade, dos professores, dos funcionários,
entendeu? E dos pais e avós e quem participa da escola, para saber para onde vai a grana, o que está sendo feito, etc. Ele tem que administrar. Porque tem na mão de um grande empresário, da Fundação Lema, da Fundação Itaú, do Instituto Milênio. Não, nós somos contra o Estado também. Então, não tem essa de você sair defendendo que o Estado tem... Não, põe dessa forma que você tem que dizer hoje. Isso é empoderamento. Isso é empoderamento. É quando a sociedade, entendeu? Você tem que ter o organismo, você tem que saber quem paga, para onde vai e colocar na mão dos trabalhadores. É isso que a esquerda tem que pensar. Por quê? Porque essas ONGs, essas centrais aí, organização do hip hop, muitos foram cooptados, muitos mesmo foram cooptados, pessoal. E esse pessoal está ativo, esse pessoal não morreu, esse pessoal votou e o homem quase ganhou. Usou todos os meios. Isso não se pode, de forma alguma, desconsiderar. E o Lula continua sendo na esquerda, dentro do programa econômico que ele recebeu em 89, que passou por Collor, passou por 8 anos Fernando Henrique Cardoso, da forma como ele recebeu, ele não alterou absolutamente nada. E eu repito o que eu disse há um ano atrás, se existe algo no Lula que é falso, é que ele não matou a fome dos trabalhadores, ele conseguiu saciá-la por um período interregno de 6, 7 anos. Ela voltou pior do que era. Porque para matar a fome, no caso brasileiro, de uma burguesia como a nossa, da forma de propriedade, das nossas relações com imperialismo e subordinação, matar a fome significa você mexer com tudo isso, você mudar o sistema produtivo, sistema de propriedade no campo. Então, é isso que a gente diz que é na esquerda, e não de esquerda. De esquerda pressupõe isso. Eu achei que agora, nessa formação dessas federações, né, partido esse com partido aquele, sairia, nesse momento, depois de tudo que a gente viveu, algo nesse sentido. Falar o que foi feito ali, por exemplo, a fome voltou. Por que ela voltou? Esse é o desafio para nós que estamos aí, que estamos aqui, a situação que temos é essa. Nós temos que rever a nossa atuação. E o César disse que a educação realmente não sozinha não faz nada, com toda certeza. Eu nem disse isso. O que eu estou dizendo é que na universidade, você pode pegar que uma quantidade considerável das pessoas que durante o governo Lula tiveram acesso às universidades, uma parte dela hoje não se vê mais como aquele trabalhador. Ele até votou na direita. A Dilma Rousseff, durante a campanha dela de 2014, ela se esforçou para explicar isso. Ou seja, ela esbarrava, ela via que o discurso da direita colocava naqueles milhões que saíram da pobreza e outros na classe média que melhoraram como sendo mérito dele. Como uma igreja, isso é mérito seu, Deus estava com você, ela se esforçou para dizer, foi o país que cresceu. Entendeu? Senão você não faz isso. Ela se esforçou. Essa mentalidade, ela continua enraizada, ela não mudou. E é ela que, de alguma forma, é referencial para muitos grupos que defendem suas pautas, com toda a importância e necessidade, e mudança, atendimento dessas pautas, a radicalidade. Não tem como você atender uma sem atender a outra. Não existe a menor possibilidade. Isso pode até render voto, você se eleger falando por um setor da sociedade. Beleza, isso mostra que tem força. Mas mudar, isso já mostrou que não muda. Em linhas gerais, camaradas, era isso que eu tinha. Tinha outras questões aí que me passou batido, mas se eu me lembrar ainda, no próximo eu já dou mais um toque, se tiver tempo. Obrigado. Obrigado, Macário. De fato, sempre aparecem novas questões, mas infelizmente nós já estamos com o tempo estourado, não é? Eu vou passar agora, então, para o Carlos César. Carlos, se você quiser responder brevemente alguma questão que chegou aí, para suas considerações finais também, se você quiser aproveitar esse tempinho para falar algo de algo que lhe chamou a atenção, tá bom? Fique à vontade.
Só salientar nessas considerações finais, né, que pegando um ponto aí que hoje em dia começa a aparecer, seja intelectuais, sejam grupos que, inclusive na universidade, falando, não tem mais imperialismo, né? Bom, gente, já tem até publicações que mostram que o MBL, Vem Pra Rua, foram financiados por grupos capitalistas, né? Não é só porque agora você não tem intervenção direta dos Estados Unidos que o imperialismo acabou. Ao contrário, né? A gente continua aqui sendo o quintal, a América Latina continua sendo o quintal dos Estados Unidos, né? No continente. Então, continua com toda a força aí. E eu queria, eu vi aparecer aí no letreiro o professor Monteiro, queria dizer que tem uma visão equivocada da gente, mas eu até convidaria ele a olhar lá no YouTube o Conexão Marxista, em especial a playlist do José Chazin, para você entender, inclusive, a nossa leitura de Brasil, né? Que, inclusive, a crítica que nós temos do PT é de longe. Aliás, o Chazin criticava o PT desde as suas origens, né? E veja, hoje em dia é muito fácil criticar o PT, todos nós criticamos, né? Agora, imagina lá quando surgiu o PT, criticar o PT nas suas origens, né? Que, como diz um ditado italiano, né? Depois que a árvore está caída, todo mundo quer fazer lenha, né? Então, o PT não é de esquerda, inclusive no texto dele de 88, perdão, da eleição de 89, ele faz uma diferença entre o que é ser de esquerda e o que estar na esquerda. Ser de esquerda é ser anticapitalista, e o PT não é anticapitalista. O PT quer, sim, civilizar o mercado, o Lula quer civilizar o mercado, o PT não é pró-revolução. Aliás, todos os grupos que tinha dentro do PT ou foram escarrados ou se saíram do próprio PT, né? E nunca foram hegemônicos. Então, obviamente, o PT é isso, né? E nós temos aí uma crítica ao próprio PT que vem de longa data, né? Não temos nenhuma ilusões com o PT e não estamos no PT. Portanto, agora, quer queira, quer não queira, você olha para o mundo todo, que lugar do mundo tem um partido com esse tamanho do PT, que uma liderança como o Lula? Não tem. No mundo, eu estou falando no mundo inteiro. E pior, aí eu posso falar o seguinte: quando o Lula morrer, vocês vão ver esse partido esfacelar. Aliás, né, uma das grandes críticas que se tem ao próprio Lula é que, obviamente, e era uma crítica, inclusive, dos próprios petistas, né, ele impõe goela abaixo muitas das coisas que são decididas no partido. A última delas foi o próprio vice, né? Ou seja, a contragosto de muita gente, o Alckmin foi escolhido o vice. Agora, é bom lembrar também, lá no texto de 89, o Chazin diz o seguinte, entre PT e PSDB, são irmãos siameses. A diferença não está no varejo, a diferença não está no atacado, está no varejo, né? Ou seja, os dois vêm de uma raiz social-democrata, só que uma de caráter mais popular, outra mais parlamentar, mais classe média, e agora estão juntinhos. Agora, imagina, ele falando isso lá em 88, como muita gente ficou brava com o Chazin, bravíssima com ele, achando que era um louco, que absurdo falar uma coisa dessa. Bom, tá aí a história escancarada na nossa cara para mostrar o quão verdadeira era lá e é cá, tá? Então, encerro por aqui, e mais uma vez, o professor Monteiro tem todo o direito de achar o que achou, mas eu só convido para você olhar lá no nosso canal do YouTube para conhecer o que realmente a gente pensa. A gente não tem essas ilusões com o PT. E agradeço aí o pessoal do ABC contra o Golpe pelo convite. Antônio Macário, é contigo agora. Obrigado aí, meus camaradas, pelo convite. E eu gosto muito de vir discutir aqui, porque o Brasil, para mim, sempre foi o ponto de estudo central. Estou sempre estudando muita coisa, mas o Brasil é essencial. Eu fico muito preocupado assim, quando às vezes eu vejo militantes que eles são capazes de falar de movimentos sociais aí pelo mundo, dão nome de rua, citam coisas até com precisão. Com relação ao Brasil, ninguém escreve nada, ninguém diz nada. Num momento crucial desse, cara, é difícil se encontrar
Eu, por exemplo, não encontro nenhuma matéria que seja analisando a situação. Todo mundo fica no plano de pegar o mesmo assunto que é publicado nos jornalões, que vão para os outros jornais e acabam dando na esquerda, o cara dando a versão dos mesmos fatos. Falta analisar, falta análise da realidade atual. Estamos diante de um momento crucial. Eu não imagino o que é o Brasil se reindustrializando, não consegui imaginar como ele concorrerá no mundo e, ao mesmo tempo, me fica sempre o medo, né? E olha que eu não vivi em 64. 64 eu era criança, quando eu vi a transição. Quando a transição começou, eu era metalúrgico em São Paulo, aí eu participei de lá. Até hoje nunca mais larguei a política. Mas a gente passou para a mão do Lula e para um grupo, está entendendo? A estrutura tal como está, que no essencial não se vai mudar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Apesar de que já começou com a vitória do Lula, que é arrumar comida para os trabalhadores, para os pobres, e isso nós defendemos. A ideia geral de ser de baixo para cima, que o desenvolvimento só tem sentido se for tirando da miséria, da pobreza, a população, isso nós estamos de pleno acordo, mesmo dentro do sistema capitalista. Agora, no caso do Brasil, defendemos mais ainda, porque qualquer mudança que tenha por premissa e também dividindo riqueza e atendendo, incorporando milhões de trabalhadores nos que se alimentam e entre aqueles que vivem, né, que vão às universidades, a burguesia não quer, porque foi isso que o Lula tentou fazer. E mais, o Lula tentou levar um grupo de empresas brasileiras para disputar no mundo. Eu lembro do parlamento norte-americano, puto da vida, brigando contra o embargo colocado lá pelos velhacos lá da política norte-americana e Yankee, contra Cuba, dizendo o seguinte: vem empresa do Brasil para Cuba para fazer um porto onde os caras vão vender tecnologia, vão vender, sabe? Tanto é que o processo contra Lula e foi em cima de quem? Das empresas, destruíram, e a classe dominante aceitou isso passivamente. Aliás, até elogia. A mídia aceitou. Não tem nenhum problema, nenhum lugar do mundo seria feito desse jeito. Mostra o quê? Aí, mais uma vez, que o imperialismo, não há lugar hoje no mundo para a concorrência. A livre concorrência é coisa que acabou ainda antes da Primeira Guerra Mundial. Só que hoje a concorrência se dá entre blocos, e o que é melhor chamar atenção. Lula herda uma administração na situação que herdou, uma aliança desse tamanho, senão não teria ganho, que a gente já sabe quantas facas estão apontadas para o pescoço dele, quantas cordas estão no pescoço dele, diante de uma situação que os Estados Unidos, que o combate da Rússia, do nazismo na Ucrânia, está rachando, está criando novos blocos. E isso interfere mais ainda, inclusive nesse processo de você ter alimentação para os 40 milhões que está passando fome, como foi o primeiro e segundo governo dele. E melhoria da classe média, e o grande capital ganhou demais. A situação é bem diferente hoje. Até nisso nós vamos ter problema, tanto do ponto de vista interno, como do ponto de vista externo. Agradecer mais uma vez, Burato, prazer revê-los, e para todos um ano novo, com muita luta e disposição. Obrigado. Ótimo, então, a página ABC contra o golpe, o canal Transição, agradece Antônio Macário, Carlos César Almeida por estarem conosco aqui, nos proporcionar esse debate rico, muito rico, e a todos e todas que participaram também, que nos assistiram e que nos assistirão, com questões muito relevantes, considerações que sempre colaboram para as nossas reflexões, não é? Dizer para a Vanderlei Aguiar, ela colocou aqui que nós precisamos conversar sobre a escola nas mãos da comunidade. É um bom tema, de fato, Vanderlei. Nós entramos em contato com você e, quem sabe, você possa até participar conosco, eu, pelo menos, ajudar aí a organizar algo nesse sentido, porque o tema é importante, de fato. Então, nós agradecemos todos e todos. Queremos desejar um 2023 aí feliz, na medida do possível, evidentemente, e lutas não nos faltarão. Lutas não nos faltarão. Esperamos aí que o campo
social, que o campo popular tenha força e consiga se unir e consiga dar a volta por cima dentro de uma história que não é tão favorável para nós assim há muito tempo. Então, desejo aí um feliz 2023 para todos e todas, e aos camaradas que participaram desse debate, o nosso muito obrigado.